Chegou a hora do Pitacos na Sessão, o quadro que nós criamos no nosso canal para que você possa saber algumas coisas que estão acontecendo na Câmara Municipal de São Sebastião. Então a gente assiste aí, a gente acompanha as sessões de Câmara e depois a gente tenta trazer para vocês aí algumas coisinhas que a gente acha um pouquinho mais relevantes, algumas coisas mais interessantes, colocar nossa opinião e sempre deixar aberto aqui para vocês que querem participar do nosso podcast aqui, entrar, dar sua opinião, falar bem, falar mal, criticar, enfim, à vontade para todos vocês aí, ok? Então, pessoal, entrando no nosso Pitacos na Sessão, nós separamos aí algumas coisas que entendemos mais relevantes. A primeira coisa, né, como sempre, como tem acontecido nas últimas semanas aí, vamos falar do requerimento do vereador Wagner Teixeira. Wagner, semana passada, apresentou dois requerimentos interessantíssimos. Um deles falava das terras devolutas. O Wagner queria saber informações sobre a legislação, sobre quem são as pessoas que estão pagando, como esse dinheiro está sendo gasto, aonde está sendo gasto, por que está se cobrando essa taxa das pessoas que estão inseridas dentro dessas áreas, dessas terras devolutas. No entanto, a situação, pessoal de apoio ao governo, encabeçado aí pelo líder Marcos Fulli, desculpa, Fulli, você é meu amigo, mas você não é tão líder assim, porque você não consegue convencer 3 ou 4 dos seus pares aí a seguir você em todas as proposituras, né? Mas, enfim, vamos prosseguindo. Então, dizer aí que foi rejeitado esse requerimento, infelizmente, eles rejeitaram. Acho que seria muito, muito bom, muito importante, muito interessante para toda a sociedade saber a respeito disso, né? Porque muito dinheiro foi arrecadado durante esses anos todos aí com essa legislação, com esse decreto das terras devolutas, e a gente não sabe onde foi. Alguns títulos foram entregues aí com a regularização fundiária, mas o que a gente tem observado é o seguinte: chegou o título, chegou o carnê de IPTU, mas e a melhoria? A rede de esgoto, a água tratada, a rua calçada, ou seja, as melhorias não chegaram nos bairros, né? Então chegou o IPTU, chegou o carnê, chegou tudo isso, mas a melhoria nada. Então eu acho que esse requerimento seria de suma importância para que a gente pudesse começar a esclarecer essas coisas. Então, desde já, parabenizar o vereador Wagner, que parece que é o único que está fazendo o papel fiscalizador lá dentro, né? Vereadores, vamos acordar. Vamos começar a exercer o papel fiscalizador. O segundo requerimento do vereador Wagner, ele estava questionando os enfeites de Natal. Aliás, em plena pandemia, o prefeito vive num chororô danado aí, dizendo que não tem dinheiro, que não pode pagar isso, não pode pagar aquilo. A gente sabe que isso não é bem verdade, né? Porque a farra de nomeação, a farra de hora extra, a farra de ponto de ônibus, uma série de coisas não continua. Então a gente consegue ver que esse chororô todo dele aí é só para dar desculpa, né? Que nem a gente, né? Você ganha 1 milhão, você fala para todo mundo que você tem 1 milhão, acontece, faz fila na tua porta para pedir dinheiro. Mas tem que falar que não tem, não tenho, não posso, eu não tenho condição, porque senão chove de gente. Então o cara faz a mesma coisa para enganar aqueles que o apoiaram e que de repente estão cobrando. Ah, não tenho dinheiro, não posso, calma daqui, calma. Então o chororô corre solto. Mas enfim, esses gastos com esses enfeites de Natal aí é muito interessante, né? São gastos assim, um pregão que foi feito aí com preços exorbitantes. E pelo que a gente acompanhou na Roda Praia, foi o enfeite de 2019 e foi repetido em 2020. Então, me parece que não houve nada de novo. Ou se houve, foi praticamente imperceptível, porque as pessoas que eu conversei, que eu me lembro de terem comentado, nunca falaram de terem visto coisas diferentes. Aliás, um dos vereadores comentou lá que colocou-se a árvore de, acho que 35 metros ou 45 metros na entrada da cidade. Primeiro, para que uma árvore de 30, 40 metros na entrada da cidade? Não estamos na pandemia? Por que não pega o dinheiro do enfeite de Natal, do ponto de ônibus, vamos dizer também, não comprou a fitinha para o pessoal que precisava medir controlar a sua diabetes, os aparelhos que esse pessoal precisa, né? E tantos outros medicamentos. Eu mesmo tive que buscar um medicamento na farmácia aqui em cima da rodoviária e não tinha. O cara me deu um outro medicamento que depois eu fui consultar
liguei para um enfermeiro amigo meu, disse que não tinha nada a ver o medicamento gosto, quer dizer, ainda me deu um medicamento errado. E o que era para ter dado, não deu, não tinha. Então a gente começa a ver aí que esses gastos exorbitantes aí, para umas coisas sobra dinheiro e para coisa importante que realmente tem que gastar, falta. Então é estranho. Então acho que esse requerimento é muito bom, muito interessante, porque vai mostrar para a gente aí aonde foi gasto de verdade o nosso dinheiro. O que foi gasto com enfeites de Natal, se foi gasto, se não foi gasto. E aliás, o vereador Fulli terminou a fala dele fazendo um desafio ao vereador Wagner, dizendo, nós vamos aprovar o seu requerimento. E depois eu desafio o senhor a trazer a resposta, colocar a resposta aqui. Fulli, balela, pagação de sapo tua. Faz isso não, cara. Eu quero ver se você vai ter coragem de votar tecnicamente quando as contas do prefeito chegarem aí para serem analisadas e votadas. Eu quero ver se você e se os demais vereadores vão votar tecnicamente, ou se vocês vão dar aquele chamado voto político. Porque vocês não entendem nada de conta. Quem entende é o Tribunal de Contas. Então quem dá o parecer dizendo se está certo ou está errado é o Tribunal de Contas. É a mesma coisa na tua empresa. Quem entende da contabilidade é o teu contador, não é você. Então se o teu contador fala, você está indo para o buraco, você está fazendo coisa errada, você tem que pagar o imposto, você tem que pagar, você tem que fazer. E o Tribunal de Contas é que vai dizer para vocês se tecnicamente o prefeito fez certo ou fez errado. Então, Fulli, eu desafio você a votar tecnicamente. Não só você, mas aos 12 vereadores. Vocês 12 que estão aí, cumpram o papel de fiscalização. E, Fulli, fica aqui o desafio para você, para todos os vereadores aí que se dizem da base, para todos os aliados. Desafio vocês a votar tecnicamente quando chegar as contas do prefeito aí. Tecnicamente, não politicamente. Se vocês forem votar por seguir o parecer do Tribunal de Contas, tá feito. Se vocês forem votar por reprovar ou por aprovar, digam aí quais são os motivos que levam vocês a votar pela aprovação ou pela rejeição. Tá lançado o desafio, Fulli. Você é um cara que gosta de desafio, quero ver você aceitar o desafio e votar tecnicamente nas contas do prefeito. Ou vai fugir pela tangente e dizer, vou dar um voto político. Não dá, né? Chega de politicagem. Vamos seguindo. Bom, depois do vereador Wagner, muitas coisas a gente viu aí. E como diz aí o meu amigo Paulo Henrique, tudo requerimento de autopromoção, né? Um cara quer um asfalto aqui, o outro quer um recapeamento ali, o outro quer que compre um kitzinho aqui, um negocinho ali, enfim. Nada de importante mesmo. Nada de realmente fiscalizar, nada de importante. Mas o final da sessão nos guardou algumas surpresas, né? Primeiro que o prefeito está de parabéns, prefeito, tem que reconhecer que você fez o certo. Se você vetou todas as leis inconstitucionais que essa casa vergonhosamente aprovou, sabendo que as leis eram inconstitucionais, porque foram alertados tanto pelo jurídico quanto pela Comissão de Justiça, ainda assim pagaram o mico, vergonhosamente aprovaram leis inconstitucionais. Eu só espero que os vereadores agora tenham a decência de não derrubar o veto, de manter o veto, porque essas leis são inconstitucionais e não podem entrar no mundo jurídico. Senão, mais um trabalho para o Ministério Público, mais um trabalho para a Procuradoria-Geral de Justiça, que vai ter que ingressar com mais uma ação direta de inconstitucionalidade para poder debater essas leis inconstitucionais. Parabéns, prefeito, por ter vetado essas leis. E, vereadores, tome juízo e mantenha o veto. E o último assunto da sessão que eu achei interessantíssimo foi um passa-moleque que a administração levada aí pelo líder do governo, Marcos Fulli. Fulli, nada pessoal contra você, hein? Gosto de você, tenho carinho, tenho respeito, amizade por você e pela tua família. O que eu tô falando aqui são coisas referentes ao seu trabalho, ao seu desempenho como vereador, que tem sido, na minha opinião, fraco, tem sido medíocre, na minha opinião. E você levou lá um projetinho de lei para alterar alguns aspectos da Zona Azul. Aliás, Zona Azul que o prefeito fez tanto para aprovar e não teve coragem de implantar na cidade depois. Aliás, vamos fazer uma breve explanação sobre a Zona Azul. Quando essa lei começou a ser discutida,
O Reinaldinho, presidente da Câmara, ex-vereador na época, Reinaldinho, resolveu criar uma espécie de uma audiência pública, abriu o plenário para todo mundo ir até lá, assistir, conversar, expor suas opiniões, falar o que pensava, o que deixava de pensar, enfim. Eu fui lá e falei a minha. Falei, Reinaldinho, o negócio é o seguinte, cara, vocês estão aprovando uma lei de olho fechado sem pensar o seguinte, para onde vai o estacionamento? O estacionamento vai para Vila Amélia. Nós já sofremos muito com a época da Petrobras aí, que todo mundo parava no portão de casa. E aí, vocês vão aprovar desse jeito, como tá, de olhos fechados mesmo, ou vão fazer um estudo técnico? Aí ele disse o seguinte, não, a FATEC, em parceria aí com a Associação Comercial, ela vai fazer um estudo. E nós não vamos votar isso daí antes desse estudo da FATEC estar pronto. Parabéns, FATEC. Parabéns, FATEC, pela iniciativa. Parabéns, Associação Comercial, pela iniciativa. Mas o presidente da Câmara na época, o vereador Reinaldinho, hoje vice-prefeito, infelizmente, não honrou com a sua palavra. Sabe o que ele fez? Passada uma ou duas sessões, pegou o projeto, pautou e pôs para ser votado. E o projeto foi aprovado. Ou seja, o estudo técnico da FATEC não tinha nem começado ainda e ele já tinha colocado para votar, já tinha votado. Ou seja, desrespeitou a FATEC, desrespeitou a Associação Comercial e não sustentou, não manteve a sua palavra. Uma das coisas que eu questionei na época foi o seguinte, fazer audiência pública por fazer, não faça, é besteira, é bobagem. Se vocês já decidiram. Não, está tudo em aberto. Antes da FATEC fazer o estudo, esse projeto não volta para ser votado. O que aconteceu? Palavras foram ao vento. Mas se alguém puder aí e quiser consultar as gravações das sessões de câmaras antigas, dá uma olhadinha lá, se alguém puder, se alguém conseguir pegar a cópia disso aí, vai lá dar uma olhadinha para ver se eu estou contando alguma mentira. Reinaldinho se comprometeu a não votar antes do estudo da FATEC estar pronto. E fez igualzinho o prefeito dele, né? Cantou e andou para o povo e para os demais vereadores. Pautou, votou e aprovou. E agora o Fuli vem com esse projeto aí trazido encaminhado pelo prefeito para dar um passa-moleque nos vereadores. Vem com a historinha assim, não, nós vamos só alterar aqui de 15 minutos, de 1 hora para 15 minutos, não é nada, não é nada, não é nada. Graças a Deus, uma luzinha acendeu na cabecinha do Daniel Simões e ele falou, peraí, mas aqui está alterando o artigo 12, aqui está alterando o artigo X, o artigo Y. Opa, então o projeto não é só isso daí, o projeto está alterando mais coisas. Vamos ver o que está alterando. Aí estava alterando, por exemplo, a obrigatoriedade da empresa que vai ser permissionária do serviço se responsabilizar por danos a veículos, por furto e roubo a veículos que estejam estacionados na Zona Azul. Então, o passa-moleque era isso, tirar esse ônus da prefeitura ou da empresa que, de repente, vai explorar o serviço. Que vergonha, que passa-moleque. Coisa feia, hein, prefeito? Coisa feia, hein, Fuli? Isso não se faz. Tentar enganar os próprios vereadores, tentar enganar a população. Passa-moleque feio, né? Daniel, parabéns por você ter visto isso daí. Parabéns pela sua postura. Parabéns pelo seu voto. E parabéns a todos os vereadores que perceberam o passa-moleque e rejeitaram o projeto. E aí é que eu disse no começo, Fuli, sua liderança anda meio ruim, hein? Anda meio má. Você vem aí com passa-moleque, que não era para ter sido descoberto, de repente, aqueles seus, aspas, liderados, comandados, porque você é o representante do prefeito aí, você não consegue convencer os caras nem a ficar quieto para o passa-moleque passar? Tá feio, hein? Tá ruim aí, hein? Não sei o que vai ser, não sei como as coisas vão caminhar. Pessoal, a sessão foi isso. O que eu achei de mais interessante, de mais importante, eu trouxe para vocês aí. Agradecer aí ao Jade pela manifestação aí, com relação ao que a gente falou do esportes, dizendo que realmente tem que investir na molecada, no Gabriel. Maria tá entrando, Cláudia tá entrando, Paulo Henrique falando passa-moleque. Jade falando, realmente houve estudo da FATEC. Isso mesmo, Jade. Houve, mas esse estudo foi feito depois
que o projeto foi aprovado. E o compromisso do Reinaldinho era só colocar o projeto para ser votado depois que o estudo ficasse pronto. Era muito claro o compromisso que ele tinha. Então, se lá atrás, quando era vereador, presidente da Câmara, já não cumpria a palavra, o que vai ser da gente no futuro? Se de repente aí o Reinaldinho resolve ser candidato a prefeito, por exemplo, não cumpriu a palavra lá, vai cumprir para frente? Desculpa, né? Não dá. Paulo Henrique aí também se manifestando. Marcos Fully tentou passar o projeto na surdina, cheio de alterações. Isso mesmo, Paulo, foi isso mesmo. Tentou passar na surdina, tentou dar um passo a moleque e, graças a Deus, Deus acendeu uma luzinha lá na cabeça do Daniel Simões, de mais alguns outros vereadores, e os caras viram o passo a moleque e não deixaram. Obrigado aí, pessoal. Obrigado pelas manifestações aí que vocês estão dando aí.